E aí, pessoal, tudo tranquilo com vocês? Aqui é o professor Gabriel. Hoje nós iremos estudar termodinâmica. Termo vem de temperatura ou calor envolvido durante um processo. Dinâmica está relacionado que esses processos são dinâmicos. Nós iremos ver que para que um processo ocorra, não é necessário apenas mudança ali no calor, mas também possivelmente a realização de um trabalho que nós iremos ver nessa aula. Então, a termodinâmica, ela preocupa-se com o estudo da energia e suas transformações. Existem três leis da termodinâmica aí. Nós iremos estudar duas delas. A primeira lei, ela está relacionada com a conservação de energia, que é essa videoaula de hoje. E a segunda lei está relacionada com a espontaneidade de reações químicas. Então, por exemplo, se eu deixar um cubinho de gelo em qualquer lugar, vamos supor, em cima de uma mesa, o que vai acontecer? Ele vai derreter. Então, é um processo espontâneo. A segunda lei da termodinâmica explica esses processos espontâneos. Então, como a termodinâmica ela preocupa-se com o estudo da energia, nós temos que ver como que essa energia pode ser calculada. Então, a energia ela é calculada em função da temperatura e a variação da energia é calculada por 3 meios de nr delta T, onde o delta E é a variação de energia. Energia vai estar relacionada principalmente no nosso estudo com a unidade em joule. O N é o número de mols, que a unidade é mol. O R é a própria constante dos gases. Nós havíamos estudado lá que esse R era 0,082 atm por litro, atm vezes litro por mol vezes Kelvin. Só que aqui não. Aqui nós estamos estudando energia. Aqui nós iremos modificar lá a pressão. A pressão estava em atm e o volume estava em litros. Aqui a pressão deve estar em Pascal e o volume em metro cúbico, para aparecer a unidade de energia. Então o valor do R vai ser 8,314 joule por mol vezes Kelvin. Mas também continua sendo a constante dos gases. E o ΔT é a variação de temperatura durante um processo, durante uma transformação, dado em Kelvin. Então, o que essa equação aqui nos mostra? Nos mostra que à medida que eu altero a temperatura, eu altero a energia do processo. Então, nr são constantes, é o número de mols que está ali dentro do recipiente, R é uma constante. O que vai alterar é a temperatura, seja na forma de calor ou seja de outra forma aí. Então, o que acontece? Se a temperatura aumentar, se tiver uma variação positiva da temperatura, as partículas vão ficar mais agitadas. Consequentemente, a energia delas também vão aumentar. Então, o ΔE aumenta. Se a temperatura diminuir, agora as partículas vão ficar mais lentas. Consequentemente, a energia também delas diminui. Verifica que a variação da temperatura e a variação da energia são grandezas proporcionais. Se uma aumenta, a outra também aumenta. Se uma diminui, a outra também diminui. Então, como nós temos que calcular a energia de um processo, vocês não preocupem não, é minha menina batendo aqui na porta, querendo assistir a aula, viu? Tá esforçada igual vocês. Vou pausar aqui, calma aí que a gente volta. Após 20 minutos ela saiu, pegou meus canetões, deixou eu aqui apenas com 2. Mas estamos de volta. Então eu parei aqui, né? Então para nós estudar a variação de energia de um processo, nós temos que saber ou delimitar o espaço físico em algumas regiões. Então tem um desenho aqui que seria a região. O espaço no qual nós iremos estudar é chamado de sistema. Então é o espaço físico no qual está delimitado o nosso estudo. Vou dar um exemplo, calma aí. As fronteiras seria o espaço onde delimita o nosso estudo com o resto. E esse resto é chamado de
vizinhanças. Os conceitos vão aparecer aí, tá? Então, vizinhança é todo o resto que está fora do sistema. O que é isso? Exemplo prático. Panela de pressão. Vou cozinhar Vou cozinhar um feijão lá. Então, o meu sistema é o que está dentro da panela de pressão. Então, é o espaço que está delimitado ali. O espaço que delimita isso é as paredes. Então, seria, no caso, as fronteiras. E o resto, tudo que está do lado de fora, é chamado de vizinhança. Então, por exemplo, o fogo é chamado de vizinhança. Tem alguns livros, textos, que falam até que as paredes são também chamadas de vizinhança. O que nos interessa é ali o que está dentro. Então, existem 3 tipos de sistemas diferentes. O primeiro tipo de sistema é o sistema aberto, a troca de matéria e a troca de energia. Exemplo, estou dentro de uma sala de aula. Vou deixar a porta aberta. O meu sistema é a sala. Se eu deixo a porta aberta, o que acontece? Pode entrar e sair qualquer pessoa. Então vai ter troca de matéria, troca de massa. E também vai ter troca de energia, porque o sistema pode aquecer ou pode esfriar. Vai que passa um vento ali, então você vai sentir frio. Então existe troca de matéria e troca de energia. Exemplos práticos. O nosso corpo humano, no qual constantemente há troca de matéria e a troca de energia. O motor de carro também seria um exemplo aí, certo? O outro tipo de sistema, além do sistema aberto, é o sistema isolado. Na verdade, o sistema isolado, ele não há troca de matéria e não há troca de energia. Na prática, ele não existe. O que mais se aproxima a um sistema isolado seria a garrafa térmica. O que é a garrafa térmica? Fiz um café, coloquei dentro da garrafa, tampei. O que um sistema isolado seria completamente isolado? Não tivesse essa troca de matéria e de energia. Só que o que acontece com o café? Se tiver fechado, não vai ter troca de matéria, não vai aumentar a quantidade de café. Mas, nesse caso, vai esfriar. Então, está tendo troca de energia. Então, o exemplo aí que mais se aproxima do sistema isolado seria a garrafa térmica ou então o isopor. Mas repare que está tendo troca de energia. Então, mesmo assim, não é um sistema isolado, é o que mais se aproxima. E esse tipo de sistema no qual há troca de energia, mas não há troca de matéria, é chamado de sistema fechado. Então, é igual uma sala de aula. Fechei a porta. Então, isso, de certa maneira, impede que os alunos saiam. Então, não vai ter troca de matéria, não vai mudar a massa. Mas pode ter troca de energia. Uma pessoa aquece outra pessoa ali, então tem troca de energia, tá? Então, na maioria das vezes, nós iremos estudar sistemas fechados. Não há troca de matéria, mas há troca de energia. Exemplo químico, uma reação química em sistema fechado. Então, uma combustão, por exemplo, se tiver em sistema fechado, o que vai acontecer? Vai ter troca de energia, vai aquecer. Só que a matéria continua a mesma, porque a massa dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos. Não há troca de matéria, beleza? Vou apagar o quadro. Então, existem esses 3 tipos de sistema. Sistema é aquilo que nós iremos estudar no espaço. Estamos de volta, pessoal. Alguns processos químicos podem fazer mais do que simplesmente gerar calor. Eles também podem realizar trabalho. Exemplo, a ignição de um motor de um carro. Ele vai ter uma reação ali de combustão, vai gerar calor e, além de gerar calor, vai fazer o automóvel se locomover. Ou seja, o automóvel está realizando trabalho. Então, um motor, a ignição de um motor, além de gerar calor, realiza trabalho. As caldeiras utilizadas muita em processos químicos, né? Também é a mesma coisa. Vai gerar calor para realizar trabalho. E aí, pessoal, o que é trabalho?
Trabalho é a energia utilizada para fazer um objeto se mover contra uma força que se opõe. Então, vou pegar uma cadeira, vou mover ela naquela direção ali. Então, eu estou aplicando uma força. Mas nós vimos lá na física que se eu aplico uma força num objeto, existe a força que se opõe ao movimento. A força que se opõe ao movimento é chamada lá de força de atrito. Então, ela está em outra direção. Então, se eu aplico essa força nessa direção, a força de atrito está na outra direção, que está relacionada lá com as leis de Newton. Então, vou locomover esse objeto por uma certa distância. Vou realizar trabalho. Se eu locomover ela por uma distância maior, consequentemente o trabalho vai ser mais. Vou trocar o objeto. Vou não locomover uma cadeira, vou mover agora uma mesa. Vou mover ela pela mesma distância, vou ter que aplicar uma força maior para que seja realizado o mesmo trabalho. Então repare, o trabalho que é representado pela letra W, ela é função da força aplicada, essa força em Newton, vezes a distância ou o deslocamento que foi percorrido em metro. Então, esse trabalho aqui é dado em Newton vezes metro, que refere-se a Joule. Só que, no nosso estudo químico, não existe objeto, eu não tenho como mover uma reação. Eu vou só mudar ela de lugar? Não. Uma reação química, uma transformação, ocorre com o quê? Com a variação da pressão do sistema ali, por exemplo. Então, nós sabemos lá que a pressão é a força aplicada perpendicularmente a uma área. Então, como é uma igualdade de duas frações, podemos multiplicar cruzado. Então, essa força é igual à pressão vezes a área. Então, essa pressão nós vamos chamar de POP, que é a pressão que se opõe ao movimento. Lá existe a força de atrito, como nós falamos. Aqui existe, então, a pressão que se opõe. Então, a força é pressão que se opõe vezes a área. Então, essa é a equação 2. Essa daqui é a equação 1. Repare que na equação 1, vocês não precisam preocupar tanto com elas. Repare que na equação 1 tem a força. E na equação 2 também tem a força. Então, nós iremos substituir o 2 em 1. Então, substituindo, vai ficar assim, ó. Trabalho é igual. O que vai dar força? Pressão que se opõe vezes a área, vezes o deslocamento. Só que dentro de um cilindro, por exemplo, a área vezes o deslocamento, essa distância, que seria a área da base, vezes a distância ou o tamanho, que é a altura, é chamado de volume. Então, a área vezes a distância que nós podemos substituir pela variação do volume. Então, em uma transformação gasosa, o trabalho realizado por um gás está diretamente relacionado com a variação do volume. Então, imagina, se o volume aumenta, o que vai acontecer aqui com o trabalho? O trabalho vai ser também positivo. E se o volume diminui? O trabalho vai ser negativo. Então, se o volume diminui, o trabalho é negativo. Onde, então, o W é o trabalho realizado, dado em Joule. Pressão, POP, é a pressão que se opõe ao movimento. Então, essa pressão que se opõe ao movimento, ela é dada em Pascal, ou Newton por metro quadrado, que é a mesma unidade. E a variação do volume, o ΔV, é dado em metro cúbico, como nós havíamos falado aí anteriormente. Então, tem um cilindro com gás confinado. Nós iremos fazer uma transformação gasosa nesse caso. Então, o que tem aqui? Para o êmbolo se mover, eu tenho essa massa. Então, essa massa aqui, ela é a força que está sendo aplicada ali para baixo, contra o movimento. Isso se eu estou querendo expandir o sistema. Então, a pressão que se opõe ao sistema está bem aqui, ó. Então, essa é a pressão que se opõe ao sistema. Então, esse sistema, ó, lembra lá, sistema é o que nós estamos analisando. Então, é o que tem dentro desse espaço.
As paredes são chamadas de fronteiras e o restante tudo é chamado de vizinhança. Então, dentro do sistema eu tenho um gás confinado. Então, tem as variáveis de estado. Então, no sistema 1, eu tenho a pressão associada P1, a temperatura T1 e o volume V1. O que nós iremos fazer nesse sistema? Nós iremos fornecer calor ao sistema. Então, iremos aquecer o sistema. Então, eu estou fornecendo calor para o sistema. O que vai acontecer com o sistema? Veja que aqui no cilindro não tem as presilhas. Então, esse êmbolo está solto, ele pode se mover. Como eu estou aumentando a temperatura, estou fornecendo calor para o sistema, consequentemente as partículas vão ficar mais agitadas, vai aumentar a energia, porque a variação da energia ali, ela depende da variação da temperatura. A temperatura aumentou, nós falamos no início da aula. Consequentemente, elas vão ficar mais agitadas, o êmbolo vai expandir. Olha aqui, ó. Então, vai ser provocada uma expansão. Se é provocada uma expansão, o volume alterou. Se o volume altera, então está realizando trabalho. Então, o calor que é fornecido ao sistema, ele é transformado em aumento da energia interna do sistema e em trabalho. Então, o calor que é positivo, que foi fornecido, ele aumentou a energia interna e realizou trabalho. Então, nós podemos escrever isso na forma de uma equação. Então, o calor fornecido ao sistema é igual à variação de energia, então aumentou, mais o trabalho que foi realizado, então mais W. No qual esse W está positivo, que é o trabalho, passa para cá negativo. Então, a variação de energia vai ficar igual ao calor menos o trabalho. Então, essa daí é a primeira lei da termodinâmica, no qual está falando de conservação de energia. Por quê? Todo o calor que foi fornecido no sistema foi feito para que aumente a energia interna do gás e foi feito para que realize trabalho. Seria aí a ignição de um motor. Então, estou fornecendo calor para que aumente a energia e para que realize trabalho, para que o objeto se locomova. Aqui a gente está falando sobre transformações gasosas. Então, a variação de energia interna do sistema é resultado de dois tipos de transformações, do calor fornecido e do trabalho realizado. Beleza? Vou apagar e agora a gente estamos de volta. Então, as equações que nós vimos, a variação da energia em função da variação da temperatura. Então, se a temperatura aumenta, a energia também do sistema aumenta. O trabalho, ele é igual à pressão que se opõe vezes a variação do volume. Então, se a variação do volume aumenta, o trabalho também aumenta. O trabalho é de expansão. Se a variação do volume diminui, então o trabalho é de compressão. Se o volume não altera, não tem trabalho. Se a temperatura não altera, não tem variação de energia. E aí vimos a primeira lei. Então ela pode ser escrita das duas maneiras aqui. ΔE é igual ao calor menos o trabalho, ou o calor é igual a ΔE mais o trabalho. Então vamos lá. Existem alguns processos. Primeiro, se o calor for positivo, nós falamos que o sistema está recebendo calor. Então aqui recebe calor. O que vai acontecer com o trabalho? Então recebe calor. O que vai acontecer com o trabalho? Nós vimos que se eu forneço calor, recebe calor, ele vai realizar trabalho. Então o trabalho é um trabalho de expansão. O êmbolo expande. Então aqui é um trabalho de expansão. Além disso, nós vimos também que a variação de energia interna aumenta. Então, se tem um aumento de variação de energia interna, então a variação da temperatura também aumenta. Então, a temperatura aqui, então vou colocar um T,
aumenta. Agora, se o calor for negativo, então o sistema está perdendo calor, certo? Então aí a gente fala que o sistema perde calor. Ou seja, é como se ele estivesse resfriando. Então, se ele perde calor, então o trabalho vai ser agora não de expansão, vai ser de compressão. O volume vai diminuir. Consequentemente, a variação de energia interna diminui. Então, se a variação de energia diminui, a temperatura também tem que diminuir. Então, a temperatura diminui. Agora, se a variação de calor... Se o calor for igual a zero, na verdade não existe variação de calor. É só o calor. É o calor recebido ou o calor perdido, doado. Se o calor for igual a zero, o que acontece? Então não está tendo troca de calor. Esse processo que não há troca de calor, ele é chamado de um processo adiabático. Então, na verdade, é um processo que na natureza não ocorre. É um processo idealizado, processo que não há troca de calor. Igual o que mais se assemelha a esse processo adiabático seria a garrafa térmica ou o isopor. Porque nesse processo não pode ter troca de energia, não pode ter troca de calor aí, beleza? Então, um processo adiabático na natureza não existe, tá? O trabalho igual a zero. Então, consequentemente, a variação do volume é igual a zero. Então, o volume não mudou. Se o volume não muda, ele é uma o quê? Isso mesmo, isovolumétrica. Isovolumétrica. Se a variação de energia é igual a zero agora, então a temperatura também não mudou. Então, se a temperatura não muda, não altera, a temperatura é uma constante, então vai ser uma isotérmica. Beleza? Então, esses aí seriam os processos que podem ocorrer. Exemplo número 1, vamos fazer dois. Um no qual nós iremos só mostrar qual que é o sinal, se é positivo ou negativo ou igual a zero, que é esse exemplo, e um outro com conta. Número 1 fala assim, ó, complete a tabela abaixo, atribuindo os sinais mais, menos ou valor zero para as grandezas trabalho, calor e variação de energia, das seguintes transformações do gráfico. Então, repare, temos um gráfico, ó, PV, que é pressão vezes o volume. Temos um ciclo termodinâmico. Por quê? Porque é fechado e temos 3 pontos. Ponto A, B, C. Então, temos o processo de A para B, que está aqui. O processo de B para C, que está aqui. E o processo de C para A, que está aqui. Nas transformações gasosas, nós identificamos esses processos como isotérmica, isobárica e isovolumétrica. Aqui ele quer apenas que identifique quais são os sinais do calor, do trabalho e do ΔE. Então vamos lá, nós temos que ter em mente as equações. Então o primeiro caso é de A para B. De A para B, o que acontece? Ó, o volume está alterando, certo? Vamos primeiro fazer o trabalho. O trabalho é mais fácil, porque o trabalho está relacionado com a variação do volume. Tá? Então, se o volume muda, o trabalho também muda. Aqui, ó, o que acontece de A para B? Ele passou de um V1 para um volume V2. Então, o volume aumentou. Se o volume aumenta, consequentemente, o trabalho tem que ser positivo. Aqui, ó, se o volume aumenta, o trabalho tem que ser positivo. Então, nesse primeiro processo, ele é positivo, é um trabalho de expansão. O volume aumentou, então expandiu. De B para C, vamos comparar agora o volume. Ó. Era V2, passou para ser V1. Então agora o volume diminuiu. Então se o volume diminui, tem um trabalho de compressão. Então, ó, volume ΔV menor negativo
então o trabalho também é negativo. Então, nesse caso aqui, ó, trabalho é negativo. No outro caso, de C para A. De C para A, o que aconteceu? O volume é o mesmo. Não houve variação do volume. Então, eu estou numa isovolumétrica, o trabalho tem que ser o quê? Zero. Beleza? Posteriormente, tem o calor e o ΔE. É mais fácil a gente olhar o ΔE primeiro. O ΔE é porque ele depende da temperatura. Se a temperatura aumenta, o ΔE também aumenta. Repara, o que tem aqui? Ó? De A para B, nós temos que o volume aumentou, certo? De V1 passou para V2. A pressão continuou a mesma. E o que vai acontecer com a temperatura? Se a pressão continua a mesma, o volume aumentou, é porque o que tem que acontecer com a temperatura? A temperatura também tem que aumentar. Tanto que aqui, ó, as isotermas, tem uma isotérmica aqui e tem uma outra isotérmica aqui, que na verdade seria essa, né? Então, a temperatura do sistema aumentou. Se a temperatura aumenta, a variação de energia também aumenta. Então, essa variação aqui também ela é positiva. Beleza? Porque as temperaturas são diferentes. Pressão igual, a pressão do sistema tem que ficar a mesma. Então, para a pressão ficar a mesma, se o volume aumenta, a temperatura também tem que aumentar. Lei de Charles, né? Continuando. O que acontece agora? Nós temos que olhar de B para C. De B para C está aqui, ó. O que está alterando? Está alterando o volume, ó, passou de V2 para V1. E está alterando a pressão também, ó, passou de P1 para P2. A temperatura está sendo uma constante. No ciclo, sempre alguma coisa tem que ficar constante. As três variáveis não podem alterar. Então, nesse caso, a temperatura é igual a zero. Consequentemente, a variação de energia também vai ser igual a zero. Por último, faltou de C para A. O que aconteceu? Ó, de C para A, eu estou numa isovolumétrica. Então, o volume não pode alterar. O que aconteceu? Ó? Ela passou daqui para cá. A pressão diminuiu. Então, se a pressão diminuiu, consequentemente, a temperatura também diminuiu. Repare que aqui, ó, eu tenho uma temperatura T2 e aqui é como se fosse uma temperatura T1. Então, temperatura menor, o que acontece com a variação da energia? Também vai ser menor, certo? Então, esse sinal aqui é negativo. Faltou o calor. Agora é só olhar, ó, calor é a variação de energia mais o trabalho. Variação de energia positivo, trabalho positivo. Então, estou somando duas grandezas positivas. O calor também será positivo. Agora, de B para C, a variação de energia é zero e o trabalho é negativo. Então, vai ficar mais com menos, menos. Então, o calor também será negativo. E de C para A, o que acontece agora? Ó? O ΔE é negativo, o trabalho é zero. Então, vai ficar menos mais zero. Então, o valor também vai dar negativo. O calor é negativo. Ele perdeu calor. Vou apagar e aí a gente faz o último exemplo aí. O exemplo número 2 fala assim, ó. Suponha que 1 kJ de energia é transferido na forma de calor a oxigênio em um cilindro dotado de pistão. A pressão é 2 atm. O oxigênio se expande de 1 litro a 3 litros, contra uma pressão constante. Calcule trabalho e ΔE do processo completo. E deu dado aí 1 atm por litro vale 101,325 Joule. Então vamos lá. Que dado que ele forneceu? 1 kJ de energia é transferida na forma de calor. Então 1 kJ é o calor. Então o Q significa que é 1 kJ. Só que não pode estar em kJ. Sempre tem que ser representado na forma de joule. Então, como que transforma esse quilo aí? Como que tira? Isso, multiplicando por 1000. Então, vamos multiplicar por 1000. Então, vai dar 1000 joule. Continuando.
é transferida em um cilindro, a pressão é 2 atm. Então, ele deu a pressão. Então, a pressão que se opõe, ou a pressão, é 2 atm. Continuando. O oxigênio se expande. Então, ele passou de volume 1 para volume 2. Então, teve um volume 3, quer dizer. Então, teve uma variação aí. O VI, V1, né, é 1, o V2 é 3. Então, a variação do volume, né, ΔV, é igual a 2, que seria o final menos o inicial. Continuando. Contra uma pressão constante, calcule o trabalho e o ΔE. Então, o trabalho, como que a gente calcula? É a pressão que se opõe vezes a variação do volume. Então, a pressão que se opõe, nós temos... Quanto que vale a pressão que se opõe? Vale 2 atm. Vezes a variação do volume, que também é 2. Então, vai ficar 2 vezes 2, vai ser 4. Só que a unidade aqui, ó, a pressão que se opõe está em atm e o volume está em litros. Atm vezes litros, só que o trabalho sempre tem que estar em joule. Então, temos que transformar. Para transformar atm vezes litro, aqui, ó, na verdade é vezes litro, tá? Você tem que multiplicar por 1101,325. Então, vai ficar aqui, ó. Trabalho vai ser 4 multiplicado por 101, desculpa, 325. Fazendo essa multiplicação aí, o trabalho vai dar 405, quanto? 3, né? 405,3. Qual que é a unidade? A unidade é joule. Agora sim ficou em joule. Então, o calor, o trabalho é positivo. Então, foi um trabalho realizado. O calor também é positivo, que foi um calor fornecido ou recebido, tá? Agora, precisamos calcular o ΔE. Então, para calcular o ΔE, basta pegar o calor e subtrair do trabalho. Lembre que é necessário a gente transformar. Por isso que nós não podemos pegar 1 kJ e subtrair de 405 joule. Sempre tem que ser as mesmas unidades. Então, vai ser 1000 joules, né? Menos 405,3. Que vai dar quanto? 500 e quanto? 594,7, né? Então, isso daí é o valor da variação da energia, certo? Então, os dois deu positivo. Então, se o calor é positivo, consequentemente, o trabalho e a variação de energia tem que ser positiva. Isso se o volume variar. Está tendo um trabalho de expansão aqui, ó. O volume aumentou, então é um trabalho de expansão. E se ele falasse no exercício se era um trabalho de compressão? Então, a variação do volume teria que ser negativa. Ele passou de um volume e diminuiu o volume, certo? Então, a variação é negativa. Beleza? Abração, até a próxima. Esse daí era o nosso conteúdo sobre a primeira lei da termodinâmica. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários que aí a gente vai tentando responder devagarzinho. Abraço e até a próxima.